Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de um delicioso empadão sem tampa com recheio de carne seca e banana da terra. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Vamos precisar de 500 gramas de carne seca. E eu cozinhei e dessalguei, cozinhei na panela de pressão por 20 minutos e agora eu vou passar no processador. E quando você for fazer esse tipo de receita, corte a carne assim, ó, em cubos, porque fica melhor de passar no processador. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de cebolinha, 2 colheres de sopa de tomate seco. Se você não tiver o tomate seco, você pode colocar o outro tomate. Só tenha o cuidado de remover as sementes. Uma cebola cortadas em cubinhos e um dente de alho ralado no lado mais fino do ralador. Vou colocar aqui em média 3 colheres de sopa de azeite. Você pode colocar óleo também, pode refogar, fica muito bom. E temos aqui a banana. Essa banana aqui eu conheço como banana da terra. Tem gente que conhece aí como banana pacovã, banana de tomar café, banana comprida. Eu vou cozinhar as bananas no vapor. Vou usar apenas 2 bananas. Olha só, pessoal, o ponto é esse aqui. Não processe até virar uma pasta. Tem que ficar assim. E esses pedacinhos assim, ó, esse tipo de carne sempre tem algum pedacinho de gordura. Aí você tira para que o salgado fique bem delicado, tá bom? A nossa banana aqui, ó, já está cozida. Olha só o ponto. Agora aqui, ó, eu vou refogar. Refoga a cebola até que ela fique transparente. Pronto, pessoal, nosso recheio já está no ponto. Tudo isso aqui eu fiz com fogo baixo, tá? Desligue o fogo. Bonito, né? Olha só. Ai, gente, cadê meu like? Vou esperar. Não acredito que você tá assistindo e ainda não me deu meu like. Muito obrigada. Ai, pessoal, eu brinco assim, mas falando sério agora, preciso de uma ajuda de vocês. O YouTube, ele mostra pra mim que as pessoas estão assistindo e não estão se inscrevendo. Eu preciso que você me ajude a ajudar mais pessoas se inscrevendo. Aí você vai clicar aqui, ó, inscrever-se. Porque tem pessoas que no momento não têm condições de pagar um curso para fazer salgados. E você fazendo isso, se inscrevendo, compartilhando, dando seu like, tudo isso, o YouTube, o que é que ele faz? Ele entende que as pessoas gostaram do vídeo e que outras pessoas devem assistir. Pessoas que trabalham com salgados, sabe, pessoal? Me ajuda aí, gente, por favor. E aqui agora, é só misturar. Misture com cuidado para que a banana não se desmanche, sabe? O nosso recheio já está no ponto. Olha só. Bonito, né? E vamos fazer a massa. Para a massa eu vou usar 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 120 gramas de margarina com 80% de lipídios e essa margarina está gelada, 100 ml de creme de leite, o creme de leite também está gelado, uma colher rasa de chá de sal, em média 5 gramas de sal, tá, pessoal? Não coloque muito não, porque o recheio ele já é um pouquinho salgado. E aqui eu tenho 30 ml de água. Eu não vou colocar de início essa água aqui, essa água está gelada. Por que que eu não vou colocar logo aqui? Porque o ponto da massa depende da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que elas são mais úmidas e outras são mais secas. Aí pode ser que eu precise, mas eu não falo isso para lhe assustar não e não é para você desistir da receita, é para que você tenha conhecimento. Se a farinha de trigo ela for úmida, você não vai precisar colocar água. Logo, logo dá o ponto.
Quando você for fazer a sua massa aí, misture desse jeito aqui, ó. Não misture em formato assim, ó, de círculos, não, para não desenvolver o glúten da massa. Se você seguir o passo a passo, sua massa vai ficar show, viu? Olha, misture assim, ó, como se fosse um gancho. Eu vou precisar colocar aqui, pessoal, um pouquinho da água. Essa farinha que eu estou usando, ela é uma farinha seca. Então, você vai, olha, ó o pouquinho que eu usei, somente isso aqui, ó. Aí eu vou ver. Vou precisar colocar mais um pouquinho. Pronto. Eu acredito aqui que eu coloquei em média 10 ml de água. E você só vai aprender esse tipo de coisa quando você colocar a mão na massa. Olha só, ela se une aqui, ó, facilmente. Já deu ponto. Eu não preciso colocar mais água aqui. Você só vai saber a textura da massa quando você começar a fazer. Por mais que você tenha experiência, tem que ter esse pulo do gato, sabe, pessoal? Agora eu vou colocar a massa dentro de um saco plástico e vou levar para a geladeira e vou deixar descansar por 10 minutos. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque você tem que trabalhar com essa massa gelada. Aqui eu tenho um refratário. Eu vou abrir a massa aqui dentro. O tamanho desse refratário, o comprimento dele é de 20 centímetros, a largura de 12 centímetros e a profundidade é de 7 centímetros. A nossa massa já descansou. E olha só a qualidade da nossa massa, pessoal. Olha, perfeita, né? Aqui eu tenho um rolo de massa ajustável e tenho os anéis. Anéis de 10 milímetros, 6 milímetros, 3 milímetros e 2 milímetros. O anel que eu vou abrir a espessura da massa vai ser esse daqui, ó, de 3 milímetros. Mas se você não tiver aí o rolo de massa ajustável, você não vai deixar de fazer porque você não tem. Aí você pode estar se perguntando, como que vai ser essa espessura se eu não tenho como medir 3 milímetros? Eu costumo usar o espeto de churrasco. Vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão medir com esse kit aqui maravilhoso que eu amo. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu amo esse kit aqui. Toda espessura de massa, eu gosto de usar esse. Funciona assim perfeitamente. Eu costumo abrir a massa em um pedaço de saco plástico. E esse saco plástico, para você que já me acompanha aqui, né, sabe que eu uso ele várias vezes. É um saco plástico qualquer, tá, pessoal? Ele só é um pouquinho mais grosso, mas os outros também funcionam. Escolha um pedaço de plástico maior do que o comprimento e a largura que você vai abrir a massa, tá? Por cima, você vai colocar o outro pedaço de saco plástico. E agora é só abrir. A nossa massa aqui já está com a espessura de 3 milímetros. Aí, como eu falei, você pode usar isso aqui, ó, como referência. O palito, olha só. Você pode usar o palito, tá? Fica essa dica aí, escreve aí. Aí você vai tirar um plástico e vai deixar o outro, porque ele vai servir de base para você. Aí você vai encostar um pedaço da massa no refratário e vai apoiar assim.
acerte as bordas. Tenha o cuidado de cortar bem próximo à borda. Se eu fosse fazer esse empadão tradicional com tampa, eu iria usar esse restante aqui de massa. Mas aí você aproveita, faz qualquer um outro salgado aí. A intenção hoje aqui é falar do nosso empadão sem tampa. Olha só a espessura da massa. Perfeito, né? Olha aqui o fundo, todo forrado. E assim você padroniza o seu empadão aí. Fure um pouco, para que a massa aqui ela não crie um vácuo e levante, sabe? Escreva uma dica aí no seu caderninho. Não coloque o recheio quente, porque se você fizer isso, vai escaldar a massa do seu empadão. E aí não fica legal, né, pessoal? Acerte para que o recheio fique bem nivelado aqui. Porque eu preciso de uma sobra aqui. E eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu preciso. Olha só. Mais ou menos o quê? Um dedo, viu, pessoal? Aqui, ó. Para finalizar, eu vou usar 100 gramas de requeijão cremoso, é a metade do copinho. Você pode usar a marca aí de sua preferência. Um ovo, 20 ml de leite. Para você ter noção aí, anote aí no seu caderninho, 20 ml de leite equivale a 2 colheres de sopa de leite. E você pode finalizar com cebolinha, com salsinha. Você escolhe aí o cheiro verde que você quer usar. E o ovo aqui, eu vou remover a película. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Nunca coloque para assar com forno frio, tá bom? E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25 a 30 minutos. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Ediva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Não tire da forma com ele quente assim. Deixe ele terminar o processo de cozimento dele. Se você quiser tirar, cortar os pedaços, pode. Mas como o recheio é um recheio cremoso e a massa é uma massa amanteigada, corre o risco de esfarelar. Então, deixa ele se firmar mais um pouco. E agora aqui eu vou cortar, porque eu quero que vocês vejam a beleza desse empadão.
Olha só, pessoal. A massa, recheio, o nosso creminho. Esse empadão é assim, nota 1000. Olha, aqui por baixo. Gente do céu. Que sabor maravilhoso. Não, sério, vocês precisam fazer aí. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!